O que os bancos não estão explicando aos aposentados? Mudou o consignado e muita gente ainda não sabe. Se você tem empréstimo consignado ou está pensando em fazer um, preste atenção, o INSS mudou as regras importantes do consignado. E o problema é que muitos aposentados ainda não sabem disso. Uma pesquisa mostrou que 4 em cada 10 beneficiários desconhecem essa mudança. E isso é muito preocupante, porque muitas dessas regras afetam diretamente ao seu bolso. Uma delas muda o limite, que pode ser comprometido, o limite do benefício. Outra aumenta o prazo do pagamento. Existe até uma nova regra que permite começar a pagar só depois de alguns meses. Mas será que tudo isso é realmente vantagem? Ou existe algo que os bancos não explicam com tanta clareza? É exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Porque, dependendo da sua situação, essa mudança pode ajudar, mas também pode fazer você pagar mais caro sem perceber. Então, fica aqui comigo até o final, porque antes de assinar qualquer contrato, você precisa entender exatamente o que mudou. A primeira mudança que está valendo envolve a chamada margem consignável. O INSS reduziu esse limite de 45% para 40%. Na prática, isso significa que o aposentado ele não pode comprometer mais do que 40% do benefício com empréstimos consignados. Mas não foi só isso que mudou. Antes existia uma divisão obrigatória entre empréstimos consignados. Agora a divisão deixou de ser obrigatória. Os 40% passaram a funcionar de forma unificada. E o que isso significa? O que o aposentado ganhou? Ele ganhou mais liberdade para escolher como utilizar essa margem? Por outro lado, o limite total ficou menor. Antes era possível comprometer até 45% da renda. Agora, o limite é de 40%. Por isso, quem pretende contratar um consignado irá perceber a diferença no valor liberado. Quem já possui contrato ativo precisa analisar quanto tem de margem ainda disponível para ser utilizada. O INSS também alterou o prazo máximo do pagamento. E essa segunda mudança está gerando bastante discussão entre os aposentados e especialistas. A segunda mudança, ela envolve o prazo de pagamento do empréstimo consignado. Antes, o limite era de 96 parcelas. Agora, o aposentado, ele pode pagar até 108 parcelas. Na prática, a parcela pode ficar menor, mas uma coisa você precisa ficar atento. Parcela menor não significa economia. Com mais tempo para pagar, o valor total da sua dívida, ela poderá aumentar. Surge uma outra dúvida. Vale a pena refinanciar? Depois da ampliação do prazo para 108 parcelas, muitos aposentados começaram a receber propostas de refinanciamento. E a promessa costuma ser sempre a mesma. Vamos reduzir o valor da sua parcela. É isso que falam para os aposentados. Mas antes de aceitar qualquer proposta, é importante entender uma coisa. Quando você refinancia um empréstimo, a dívida ela é renegociada e muitas vezes o prazo volta a ser estendido. Por isso, a parcela ela poderá ficar menor sim. Mas o problema é que uma parcela menor nem sempre significa um negócio melhor. Em alguns casos, você acaba ficando mais tempo endividado e pagando mais ao final do contrato. Por isso, antes de assinar qualquer refinanciamento, observe duas informações: quanto você irá pagar por mês e quanto irá pagar o total do seu contrato. Muitas pessoas analisam apenas a parcela, mas esquecem que verificar o custo total da dívida é muito importante. E este pode ser um erro que pode se tornar muito caro. Existem situações em que o refinanciamento pode sim ajudar, principalmente quando a parcela ela está pesando no orçamento. Mas existe a necessidade financeira que você precisa analisar. Mas a decisão ela deve ser tomada com uma informação clara. E existe uma nova regra que está chamando ainda mais atenção dos aposentados, que é a possibilidade de pagar o empréstimo apenas depois de alguns meses. É muito importante que você entenda essa mudança. Ela foi anunciada, ela envolve a carência para começar a pagar empréstimo.
Agora, o aposentado, ele pode negociar um prazo de até 90 dias para o pagamento da primeira parcela. Na prática, isso significa que você pode contratar o consignado hoje e começar a pagar apenas daqui a 3 meses. Quando muita gente usa isso pela primeira vez, pensa: ótimo, vou pegar o dinheiro agora e só começo a pagar depois. E é realmente aí que está o problema. Quem está passando por um aperto financeiro, este prazo pode trazer um fôlego temporário. Mas existe um detalhe que é muito importante. Essa carência, ela não significa necessariamente que o empréstimo ficará parado durante 90 dias. Dependendo da instituição financeira, podem existir juros e encargos incidindo durante este período. E é justamente aí que mora o risco, porque as pessoas, elas quando estão contratando, elas não olham para essa situação. Só pensa nos 3 meses, mas esquecem de verificar quanto vão pagar ao final do contrato. Por isso, antes de aceitar uma proposta hoje, observe a carência e façam perguntas simples. Durante esses 90 dias, haverá cobrança de juros ou encargos? Essa é uma informação que poderá fazer a diferença enorme no custo no final da sua operação. Inclusive, dependendo da negociação, algumas instituições podem oferecer condições mais vantajosas do que outras. Por isso, nunca tome uma decisão apenas porque ouviu a palavra carência. Primeiro, é necessário que entenda exatamente a proposta que está sendo apresentada para você. Um benefício que parece interessante no início, ele pode acabar saindo caro no final. E existe um outro ponto importante, que muitos aposentados estão perguntando neste momento. Essas mudanças valem para quem vai contratar um novo empréstimo? Ou também afetam quem já possui contratos ativos? A resposta, ela pode interessar milhões de beneficiários que já têm consignado sendo descontado todos os meses. O seu contrato não muda automaticamente. As novas regras, elas podem afetar refinanciamentos e novos empréstimos. É aqui que vai um alerta. Parcela menor não significa economia. O prazo maior, o valor total da dívida, ela poderá aumentar. Por isso, analise sempre o custo final do contrato e cuidado com propostas que prometem vantagens imediatas. Muitas vezes, a parcela realmente ela diminui, mas a dívida ela se estende por muito tempo e muito maior. Antes de assinar qualquer contrato, analise o valor total a ser pago. É uma informação importante que os aposentados e pensionistas precisam ficar atentos. Fiquem atentos ao valor total do contrato. Não olhe somente o valor inicial. O valor final precisa ser analisado com cautela. Esse é o principal cuidado que todos vocês precisam ter, devem ter diante das novas regras. Agora, eu quero saber, você acha que essas mudanças, elas ajudam ou ela pode aumentar o endividamento? Me conta aqui nos comentários. E se este vídeo foi útil para você, compartilhe com familiares e amigos. E se ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite para se inscrever, para continuar recebendo informações importantes sobre INSS, aposentadorias e benefícios. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.